Feliz sábado, irmãos! É um prazer estar aqui mais uma vez e eu estava muito ansioso para pregar essa mensagem para vocês, porque são coisas tremendas. O melhor de Deus para as nossas vidas ainda está por vir. E o que Ele tem preparado para cada um de nós é algo incrível. Mas precisamos cumprir uma única condição. E essa condição é ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Hoje, como vocês cantaram, né, vamos pegar sobre a terra restaurada. Para falarmos disso, eu preciso que vocês abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, que fala exatamente sobre a terra restaurada, capítulo 21, por gentileza. Apocalipse, capítulo 21. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia, no capítulo 21. Amém? Nós temos o costume na igreja adventista de nunca lermos a Bíblia sem antes. Vamos orar? Deus Santo, bendito e poderoso, nós estamos aqui diante da Tua presença para aprender de Ti as lições que precisamos aprender para a nossa vida, Senhor. Nós não queremos ouvir aqui uma pessoa, queremos ouvir a Tua voz. Por favor, Deus, em nome de Jesus, fale segundo a Tua boa e santa vontade aos nossos corações. Para que essa mensagem poderosa que o Senhor tem para nos passar nesse exato momento venha entrar no nosso coração e na nossa mente, e que a gente reflita sobre toda essa grandiosidade, essa grande transformação que o Senhor fará nesse planeta, para que possamos estar nele como um universo purificado. Senhor, que possamos daqui sair refletindo e tomando uma decisão de estar firme com Cristo até o fim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu leio e eu só preciso ler o primeiro verso, irmãos, para pregar essa mensagem. Olha só o que diz João. Vi novo céu e nova, porque o primeiro céu é a primeira terra e o mar. Pronto. Só esse primeiro texto já é o suficiente. Irmãos, João viu um novo céu e uma nova terra. Amém? Um novo céu e uma nova terra. Por quê? Só fazer um resumo. Jesus vai voltar sobre esse planeta e vai nos levar daqui. Porém, nossa morada não será para onde ele nos levará. Ele nos levará para um grande banquete. Isso será somente uma introdução da nossa vida eternal. Porém, ele fará desse planeta, restaurará, renovará esse planeta para nós habitarmos aqui. É como diz o Salmo 24, a terra será a herança daqueles que seguirão a Deus até o fim. Então, a terra é a herança dos santos, é a terra. No entanto, não é essa terra do jeito que está. Sabemos que ela será transformada. E isso fará parte da purificação do universo. Eu vou passar aqui o slide para a gente começar a estudar alguns elementos que terão nessa nova terra. Ok? Primeiro elemento eu gostaria de passar aqui para fazer distinção entre uma palavra e outra. Ó, apagou aqui, Cleiton. Pronto. Tem duas palavras no grego chamado kainós e neos. O que é kainós? Quando João fala aqui novo, a palavra grega que aparece é kainós. O que é kainós? Kainós é um novo de melhorado, restaurado. Por exemplo, o novo HB20. Ele pode ser um novo no sentido de ser um carro do ano. No entanto, ele é um modelo de um carro anterior. Assim como os carros são lançados, né? É uma renovação, ou seja, uma transformação do carro. E nesse sentido, também nós vemos essa palavra kainós que está escrita aqui. Porém, existe uma outra palavra que também vai estar na nova terra e a gente vai entrar em contato com esse tipo de novo, que é a neos. Neos em grego quer dizer um novo inédito, nunca antes visto na vida de qualquer pessoa. Esse é neos. Então, quando João escreve novo, ele escreve sobre kainós. Por quê? Porque Deus ele há de fazer dessa terra partindo de uma coisa que ele já tinha antes. Eu vou até mudar aqui. Vamos abrir aqui a Bíblia em Jeremias só para você ver o que Deus fará com essa terra. Jeremias fala muito bem sobre isso. Jeremias capítulo 4, irmãos.
Para quem não sabe, Jeremias, ele vem antes de Ezequiel, depois de Isaías. No capítulo 4, verso 23. Aqui diz o seguinte. Amém? Todo mundo achou? Pronto. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O que Jeremias viu aqui? O profeta Jeremias ele não estava vendo a terra num tempo que ela foi formada, lá atrás. Ele estava vendo a terra do futuro. Ele estava vendo a terra exatamente no momento sem forma e vazia que ela vai ficar. O que acontece? Jesus vai transformar essa terra para o estado sem forma e vazia, e a partir desse estado sem forma e vazia, ele vai recriar a terra. Ou seja, como ela estava no início, sem forma e vazia, ele fará. Porém, será uma recriação, uma restauração desse planeta, porque ele criará um planeta muito, muito, mas muito melhor mesmo. Vamos agora ver a questão do Neós. Nessa terra que Jesus ele irá transformar, haverá elementos inéditos, nunca, jamais visto por qualquer ser humano. Por exemplo, quantos de nós aqui já foram eternos? Tem alguém aqui que se habilita? Ninguém nunca foi eterno. Porque isso é neós para nós. Isso é inédito. Nunca fomos eternos. A não ser Adão e Eva, né? Antes do pecado. Mas nós aqui, que estamos agora descendentes de Adão e Eva, nunca fomos eternos. E isso será neós para nós. Será a primeira vez que entraremos em contato com a eternidade. Primeira e única, né? Claro, porque seremos eternos para todo sempre. Amém? Então isso é neós. Ok? E terá outros elementos neós, que eu vou explicar também. Mas vamos prosseguir aqui. A primeira lição que a gente tem aqui é de que tudo se fará novo e haverá elementos em que Deus ele tirará do zero e haverá elementos que já existem, como a terra sem forma vazia, por exemplo. Vamos lá. Vamos fazer uma comparação aqui com Gênesis 1:8. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no primeiro livro, capítulo 1. Está logo no início da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, verso 8. E eu já vou dizer por que a gente vai ler essa passagem. Pronto, aqui vem dizendo. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde de manhã o segundo dia. Quando Deus criou esse planeta, ele criou os céus. Tanto que aqui diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma vazia. Então, Deus criou os céus. Por que eu falo isso? Porque existem 3 céus hoje conhecidos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, voltou. Pronto, existem 3 céus conhecidos. Nós temos aqui o primeiro céu, que é esse que está descrito aqui em Gênesis 1, verso 8. Ele criou o firmamento. O que é o firmamento hoje? O firmamento é esse céu azul, você está vendo? Você está vendo esse céu aí fora? A gente vê quando está o sol, sem nuvens, a gente vê claramente. Esse é o firmamento que Deus criou. Ele não tem a coloração azul. A coloração dele não é azul. A coloração dele é transparente. Você vê a coloração original do céu quando o sol se põe. Aí você consegue ver o espaço sideral, o universo, através do céu. Porque a coloração dele é transparente. Eu já vou mostrar isso para vocês. Por que Deus criou esse céu? Deixa eu até ver se tem aqui. Ah, pronto, mostra. Aqui tem uma foto tirada fora do nosso universo. E nós temos aqui esse céu. Ele está voltando aqui. Esse céu do jeito que ele é visto. Ou seja, na sua transparência do universo. E você pode ver claramente essa parte, essa membrana verde aqui, que é esse céu, esse firmamento. Deixa eu explicar para vocês. É como se fosse uma bolha de ar que seca a terra. Pensa uma bolha de sabão,
e a terra dentro dela? Pois é, esse é o firmamento. Ele está por toda a terra, ele circunferencia a terra toda. Por que Deus criou esse firmamento desse jeito? Primeiro, proteção. Por que proteção? Olha, Deus sabia que esse planeta ia cair em pecado. Por isso criou uma proteção para o planeta. Você pode ver que qualquer elemento que entra nessa membrana, acontece o que com ele? Pega fogo. Pega fogo na hora. Porque entra atrito com ar. Assim acontece com os meteoritos, que a gente chama de meteoritos, né? Eles vêm bem maior para a Terra. Só que quando ele entra em contato com essa camada, ele pega fogo, aí ele vai ficando menor, até ser uma pedrinha que não faça mal nenhum à Terra. Se não existisse esse firmamento, os meteoros atingiriam a Terra e todos nós já estaríamos mortos. Porque não teríamos proteção. Então, primeiro, proteção. Segundo, aqui o microfone está ruim. Vocês estão me ouvindo? Segundo, por que Deus está criando esse planeta, esse firmamento? Segundo, pressão atmosférica. É como se fosse uma bolha de ar que faz pressão para que haja ar comprimido. Esse ar que você está respirando é um ar que é limitado por essa camada. Então, é um ar comprimido. E outra coisa que Deus criou, por que ele criou também isso? Eu vou te dar um exemplo aqui, outra razão. Observe só isso. Vocês verificaram isso? O que é isso daqui? Gravidade. Ou seja, Deus, ele fez com que a Terra fosse como se fosse um ímã gigante. Aí as pessoas ficassem presas nela pela gravidade. Ou seja, todos nós, se não tivesse a gravidade, seríamos atraídos para o espaço, seríamos sugados para o espaço. Essa membrana, ela é como se fosse o limite do magnetismo que tem a Terra. Por isso que nós aqui estamos presos. Você não está em pé na Terra, você está de lado. A nossa posição aqui é de lado da Terra. A Terra, a gente não está em cima dela. Exatamente aonde fica a região da Groenlândia. A gente está aqui no Brasil, onde é a parte lateral dela. Se você ver ela no espaço, essa foto ainda, se você inverter ela estará correta. Por que estamos presos aqui? Por que não caímos para o espaço? Por causa da gravidade. Então, Deus ele fez tudo isso pensando nesse planeta e nos habitantes desse planeta, sabendo que esse planeta entraria em pecado e assim os habitantes poderiam estar seguros, mesmo após o pecado. Poderiam ter suas vidas aqui, até o desenrolar do grande conflito. Então, vamos continuar. Por que eu falei desse primeiro céu? Porque existe também um segundo céu. E eu vou apresentar aqui para vocês. Muda aí, Cleiton. Pronto, o espaço sideral. O segundo céu é o espaço sideral. O segundo céu é muito interessante porque nós só vemos ele à noite e conhecemos pouquíssimo desse espaço sideral. O espaço sideral, ele é uma coisa assim que é muito enigmático, porque a gente não sequer foi à Lua direito. Então a gente tem muito a aprender desse espaço. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Todos os que aceitarem Jesus aprenderão muito mais desse espaço do que a NASA. E eu estou dizendo isso com toda sinceridade para vocês. A NASA gostaria de estar aqui. Se ela conhecesse que Jesus vai nos tirar daqui e vai nos colocar no céu, nós vamos ter que passar por esse espaço para ir para lá. E Jesus nos mostrará as belezas desse espaço. Tudo que a NASA gostaria de ver, pelo telescópio, nós veremos a olho nu. Amém? Porque Cristo nos tirará daqui e nós estaremos com o Senhor. E passaremos por esse espaço. E é interessante que esse espaço, recentemente, lançaram um telescópio chamado James Webb. Ele tirou uma foto desse espaço. E nessa foto, milhares de galáxias ao nosso redor. Milhares de galáxias. Ou seja, nós estamos aqui numa galáxia chamada Via Láctea, fazemos parte de um planeta do sistema solar chamado Terra. Estamos numa galáxia chamada Via Láctea. E tem várias galáxias ao nosso redor. Porém, só o nosso planeta pecou. É como se nós estivéssemos isolados das outras galáxias. E a gente estivesse aqui em quarentena.
até que Cristo volte. Por isso que nós não conseguimos alcançar nenhuma das galáxias. Por isso que a gente não consegue entrar em contato com os habitantes das outras galáxias, porque nós cremos assim. Existem diversos habitantes de outros planetas em outras galáxias. Nós não temos contato com ele, mas teremos contato a partir do momento que Jesus voltar. E tem agora o terceiro céu. O terceiro céu onde Deus habita. Paulo fala sobre ele, ele foi levado ao terceiro céu. Aí a minha pergunta é, João diz que viu novos céus. Por isso que eu estou dando essa introdução para vocês. João diz que viu novos céus. Então, isso significa que não haverá mudança somente no planeta Terra. Haverá mudança também nos céus, porque ele viu novos céus e nova terra. Que mudanças poderiam ocorrer no firmamento? Eu não sei se vocês sabem, mas esse firmamento azul que eu mostrei para vocês, ele é extremamente hostil, muito hostil, assim como o planeta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Toda noite vocês trancam a porta, correto? Quando vocês vão dormir, alguém dorme de porta aberta, portão aberto, tudo aberto? Não. Trancam. Por quê? Porque o planeta é hostil. Você não pode confiar na pessoa que está lá fora. Ela pode atentar contra a sua vida. Cerca eletrônica, câmeras, cadeados, trancas, tudo isso faz parte desse planeta que é hostil. E a gente nem sequer nota, mas ele é tremendamente hostil. Temos que tomar cuidado. Assim também esse céu é tremendamente hostil. Por quê? Porque não há oxigênio nele. Olha só que coisa interessante. Houve um voo chamado Helios Voo 522. Esse voo aconteceu lá em Atenas, na Grécia. Aconteceu que o voo era para pousar em Atenas e os controladores de voo viram que continuaram voando. Sabe, eu não sei se vocês já viajaram de avião, mas eu já decorei uma frase que as aeromoças, os comissários de bordo dizem. Eu não sei se vocês conhecem essa frase, mas é muito comum nas informações de segurança. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro a máscara em você e depois coloque na pessoa que estiver ao lado. Por que eu tenho que colocar primeiro em mim? Não parece meio egoísta? Eu deveria me importar com o outro a tal ponto de salvá-lo primeiro, né? Sabe por quê? Você tem que colocar primeiro em você? Porque lá não tem oxigênio. E se ocorrer uma despressurização, e o que é despressurização? É o ar de fora entrar dentro do avião. Esse ar é tóxico. Ele mata a pessoa em 30 segundos. Você só tem 30 segundos para pegar a máscara de oxigênio e colocar em você. Se você tenta colocar em outra pessoa, você não vai estar consciente para poder colocar em você. Então você tem que colocar em você, aí você está respirando, ajuda a outra pessoa. Essa é a lógica da aviação. Então, assim, esse céu que eu estou falando para vocês, ele é tremendamente hostil por conta disso. O ar não é respirável e se o ar entra dentro do avião, mata todo mundo. E foi o que aconteceu com esse voo Helios 522. O ar de fora entrou, matou todos os passageiros em 30 segundos e o avião estava em piloto automático. Todos mortos. A muitos e muitos pés de altura. Aí foram investigar o que aconteceu. Um mecânico de avião, eles tinham um modo manual e automático da pressurização. E ele colocou um modo manual e esqueceu de colocar de volta o modo automático. A aeronave saiu sem pressurização nenhuma e o ar entrou e matou. Por quê? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse planeta é tremendamente hostil. Esse céu que vocês têm é tremendamente hostil. E o espaço sideral? Pior ainda. Não tem nem oxigênio lá também. Não tem nem oxigênio. Nem gravidade, nem nada. Por que os astronautas usam aquelas roupas? Vocês acham que é porque eles gostam? É por sobrevivência. Porque eles não podem deixar o ar entrar também. Porque eles não podem ficar lá no espaço sideral, porque não é respirável. Houve algum acidente? Porque nesse céu que nós temos, houve. No de lá houve quase um acidente. A Apolo 11, para quem não sabe, é a missão que foi à Lua. Quase fracassou. E por causa de uma caneta hidrográfica, ela não fracassou. O que aconteceu? A Armstrong e a Aldrin, eles foram no módulo lunar até a Lua. Quando eles foram voltar, eles recolheram as coisas lá, deixaram as informações. Quando eles foram voltar, a manopla que liga o módulo tinha caído na Lua.
E eles não sabiam o que fazer, porque eles não conseguiam encaixá-la de volta. E eles estavam desesperados, porque o ar estava acabando. E se você dá uma googada, você pode achar aí, caneta hidrográfica salva missão Apollo 11. Você acha tranquilamente. E eles, Aldrin, Armstrong, aliás, tinha uma caneta hidrográfica no bolso. O Senhor providenciou para que tivesse uma caneta hidrográfica lá. E ele pegou a caneta e ligou o módulo lunar, porque se encaixava perfeitamente para ele virar e ligar. E por causa dessa caneta, a missão não foi um fracasso. Por quê? Porque o espaço é tremendamente hostil. Agora, se ele é hostil, como é que Jesus vai fazer para que a gente possa ter uma vida tranquila indo de um mundo a outro? Porque a gente vai ter esse privilégio. Aí eu imagino, agora são conjecturas minhas, porque isso eu só posso provar quando Jesus Cristo voltar. Primeiro, eu acredito que Jesus Cristo irá colocar oxigênio, ou de maneira tremenda, poderosa, como ele é, fazer com que a gente consiga respirar fora. Com certeza, esse novo céu, essa nova terra, haverá essa possibilidade. Também no espaço sideral. A própria nuvem vai ter algum tipo de oxigênio. E isso, conjectura minha, ok? Mas vamos continuar. Nós temos aqui a questão dos planetas. Por que eu estou dizendo isso? Porque João diz que viu também uma nova terra. Ele viu um novo planeta. Aqui são os planetas do nosso sistema solar. Observem bem. Esse daqui é o planeta Terra. Olha só para Júpiter, Saturno e Urano. Vocês conseguem observar a diferença? Perfeitamente, né? O planeta Júpiter, por exemplo, ele é muitas vezes maior que a Terra. Quando João viu um novo planeta, uma nova Terra, eu conjecturo que esse planeta não poderá ser igual ao planeta que existe, porque esse planeta ele é muito pequeno. Se você olhar comparado aos outros planetas, ele é muito pequeno. Agora, pensa bem, a Terra desse tamanho, os outros planetas grandes. Por que então Deus não fez logo um planeta igual a Júpiter? Planeta Terra igual a Júpiter? Porque eu acredito que esse planeta é um planeta provisório. Deus criou um planeta provisório para depois criar um planeta permanente. Ou seja, ele criou um planeta para os habitantes da Terra até o momento em que ele cria o planeta restaurado. E eu acredito que esse planeta será muito maior do que esse planeta que nós estamos pisando. De tal maneira que não poderá ser igual ao tamanho que ele está. E eu vou continuar aqui com vocês, falando agora sobre a cidade. E vi novos céus e novas terras, porque os primeiros céus, a primeira terra, passaram. Quando João fala, olha, o primeiro céu e a primeira terra passaram, ele está falando não somente do planeta em si, mas de toda a realidade que nós conhecemos hoje vai mudar. É como se ele estivesse dizendo, olha, sabe o planeta que vocês conhecem? Vai mudar tudo. Não se prendam a esse planeta aqui, porque ele vai mudar completamente. E aqueles que aceitar Jesus como Salvador sairão desse planeta por essa porta que é Jesus. Amém? Todos nós sairemos daqui numa grande nuvem que Cristo já providenciou para cada um de nós. Todos nós sairemos daqui desse planeta numa grande nuvem. Só existe uma porta de saída para esse planeta, e é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o único caminho. Eu estou colocando aqui algumas coisas para mostrar para vocês como vai ser diferente a realidade desse planeta. Olha só para isso daqui, irmãos. Vocês estão vendo aqui os 7 erros? Esse aqui é chamado jogo 7 erros, né? Eu coloquei no plano de fundo a cidade celestial e aqui alguns elementos. Eu gostaria da colaboração da igreja. Vamos lá. E aí? Vai ter carro na Nova Jerusalém? Não? Ah, tá muito fraco. Não? Não, isso. Não vai ter. Por quê? Porque não precisaremos, né?
o nosso corpo estará transformado, a gente correrá e não vai se cansar. Para que a gente precise de qualquer tipo de muleta para a gente se movimentar? Porque o carro vai ser uma muleta, é uma muleta de certa forma. A gente não vai precisar disso. Nosso corpo estará tremendamente transformado. Agora, eu coloquei aqui, ó, umas compras aqui. Alguém foi ao shopping. E aí? Vai ter shopping na Nova Terra, sim ou não? Olha, as mulheres ficam tristes, né, quando a gente fala isso. Aí, geralmente, não, pô, não vai ter shopping e tal. Irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Jesus está preparando algo muito melhor do que shopping para vocês. Muito muito melhor do que shopping. Então não tem nem comparação com shopping o que vocês vão ter lá, o que nós vamos ter lá. Agora eu coloquei aqui um carrinho de compras. E aí? Esses alimentos aqui, a gente vai comprar no mercado? Não. O que a gente vai fazer? Plantar e colher. Amém? Porque Cristo nos dará um novo céu e uma nova terra. E não será como essa terra que a gente planta e espera tempos e tempos e tempos para. Lá vai ser tudo, como eu posso dizer, uma terra fértil. Tremendamente fértil. Então Deus está preparando uma terra tremendamente fértil. Muito melhor do que a terra de Israel que manava leite e mel. Então Deus está preparando algo tremendo. Agora, olha só, eu coloquei algumas coisas aqui. Aqui, ó, tem um sapato. E aí, vamos precisar de sapato no céu ou na nova terra? Não, não vamos precisar. Por que nós utilizamos sapatos? Para não ferir os nossos pés. Por quê? Porque esse planeta é tão hostil, que é capaz de nossos pés ficarem feridos. Ou seja, por isso usamos sapatos. Porém, no céu não haverá nenhum tipo de hostilidade a nenhuma parte do nosso corpo. Porque Deus está preparando algo tremendo para nós. Amém? Agora eu coloquei duas figuras polêmicas aqui. Eu coloquei aqui, ó, o símbolo da igreja. E aí? Vai ter adventistas no céu? Sim ou não? Sim, vai ter adventistas. Agora, templos adventistas, vai ter no céu? Não. Irmãos, não necessitará nenhuma placa no céu. Ó, na nova terra. Eu sempre falo céu porque é uma coisa tão bonita quanto a nova terra. Então, assim, não vai necessitar de placa nenhuma, porque não existirá esse tipo de templo lá na nova terra. Ok? Nós temos aqui também na nova terra a Bíblia. E aí, vai ter a Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos. Não vai ter a Bíblia lá. Por que não vai ter? Porque a gente vai estar com a Bíblia andando perante nós. Nós vamos estar com Davi, Moisés, vamos estar com Abraão, Isaac, Jacó. Todos eles que fazem parte da história bíblica estarão lá presentes. E se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar tremendamente a eles, pessoalmente a eles. Vocês podem chegar e conversar com quem você quiser lá na Nova Terra. Porque eles estarão também lá. É necessário... calma aí, Moisés, vou ler sua história aqui. Não. Eu posso, Moisés, me fala como foi a travessia no mar, como é que foi aquilo? Ou então muitos procurarão o ladrão da cruz, né? O Bulhão mesmo fala sobre isso. Vou procurar o ladrão da cruz e vou perguntar, como que foi isso? Você aceitar Cristo exatamente nos últimos segundos da sua vida. Como que foi isso? Sabe, irmãos, imagine as conversas que nós teremos no céu. Com os personagens que tanto admiramos. E também com pessoas que nós ajudamos a chegar lá. Irmãos, o céu está preparado, a nova terra também está preparado para que tenhamos esse tipo de conversa. Para que tenhamos esse tipo de convívio. Não é um resort. É muito mais que isso. Resort seria pouco comparado à nova terra. É muito mais que isso, porque a gente vai ter o nosso próprio Salvador perante nós. Amém? Andando conosco cada dia. Agora vamos falar um pouco sobre a Nova Jerusalém. Olha só que cidade maravilhosa. Eu gostaria primeiramente que vocês olhassem para essa imagem. Parece assim pequena. Quando eu olho sempre para essa imagem, eu penso, poxa, não cabe nem 10 mil pessoas ali. Porque é bem pequena. Se bem que os nossos artistas, eles tentam ilustrar a Nova Jerusalém. Mas eu acredito que nenhuma das ilustrações vai chegar sequer perto.
Eu não sei se vocês já ouviram, tem algumas pessoas que dizem, não, a Nova Jerusalém será do tamanho de um estado. Por que fala isso? Do estado de São Paulo. Por que falam isso? Porque eles pegam a metragem de Apocalipse e medem como de modo literal. Só que tem um problema aí. Por quê? Qual é o problema? A Bíblia diz que, em Apocalipse 22:10, se eu não me engano, que as nações andarão no brilho da sua luz. Ou seja, haverá nações dentro da cidade. Você consegue imaginar todo o Brasil vindo morar em São Paulo? Caberia todo o Brasil em São Paulo? No estado de São Paulo? Não caberia. Não caberia todo o Brasil no estado de São Paulo. Então, a cidade tem que ser muito maior que isso. Porque os salvos, só de mártires, por baixo, 150 milhões de pessoas morreram. Aqueles que deram sua vida por Jesus e que estarão nessa cidade. Então, assim, a cidade terá que ser de maneira colossal, muito grande. Como esse planeta será muito maior, eu acredito que a cidade, se ela tiver o tamanho do nosso continente, ainda será pequena. Porque eu acredito em um Deus que não tem problema de espaço. Deus tem problema de espaço? Ele cria espaço. Ele criou 6, 7 planetas, nós temos no sistema solar, que estão vazios. Ele criou esses planetas. E colocou isso em formato esférico, para mostrar, olha, eu não tenho problema de espaço. Eu tenho acomodação para todos os salvos. E eu para todo planeta, se todo planeta se convertesse, ele teria lugar para colocar todo mundo tranquilamente. Porque ele é Deus. Há algo impossível para ele? Não, jamais haverá. Amém? Então, Deus, ele quer colocar você nessa cidade. Agora, olha que coisa interessante. Deus, ele colocou essa cidade feita de ouro. Gente, ouro. Ouro é a coisa mais valiosa que temos hoje. Se você notar uma pepitinha de ouro assim, você já consegue uns 180 mil reais. Só um pedacinho. Então, ouro é muito, 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 muito valioso. Porém, na nova terra, olha só, Deus coloca tudo de ouro. Por que ele coloca de ouro? Olha, ele vai colocar as ruas de ouro. Por que ele vai colocar as ruas de ouro? Olha só, por quê? Porque as coisas que são valiosas aqui não são valiosas lá. Lá eles têm outros valores. Sabe o que é mais valioso no céu? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior riqueza de todo o universo. Isso você pode perguntar a qualquer anjo que está aqui. Jesus Cristo é a maior riqueza de todo o universo. E quando chegarmos lá, o ouro não vai ser nada comparado à presença dele. Amém? Porque ele é a maior riqueza de todo o universo. Você não vai ver um irmão chegando lá, numa pepitinha de ouro, fiquei rico e tal, tentando tirar da cidade. Porque todos nós, quando virmos Jesus, teremos compreendido claramente, como as águas que saem do trono de Deus, que Jesus Cristo é a maior riqueza daquele lugar. Jesus Cristo é a maior riqueza da Nova Jerusalém. Amém? Mas eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Não haverá noite, ó, o verso que eu disse, né? E a cidade não se cesse de sol, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão na sua luz, e as suas portas jamais se fecharão, não se fecharão, porque ali não haverá noite. A terra será iluminada pela glória de Deus. Inclusive, os anjos em Isaías, quando Isaías foi chamado, o que eles dizem? Santo, santo é o Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. O que é glória? Luz. Então, a glória do Senhor, ou seja, a luz que vem de Deus, iluminará a cidade. E não somente a cidade, esse mundo todo será iluminado pela glória de Deus. Essa glória agora existe, de fato. O anjo não mentiu. Existe a glória do Senhor nessa terra. Mas eu não estou vendo nenhuma luz. Porque somos pecadores. E se você ver, você vai morrer. E ele está te protegendo disso. Porque todos nós que estamos aqui somos pecadores, se virmos, morreremos. Lembram-se de Paulo? Paulo viu Cristo glorificado. Ele apareceu para Paulo. Só que a aparição de Cristo foi tão forte para Paulo que ele ficou cego. Ele poderia ter morrido, sabia? Deus o protegeu de ter morrido, porque Jesus apareceu daquela maneira para Paulo, o protegeu com certeza. Mas ele ficou cego.
Ou seja, teve uma consequência. Então a glória do Senhor está sobre essa terra. Pronto, vamos falar agora sobre a árvore da vida. E mostrou-me o rio puro da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um ao outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Eu gostaria de falar para vocês que a árvore da vida é a árvore mais diferente que vai haver na cidade celestial. Todos que a verem vão saber que ela é a árvore da vida. Por isso que Deus criou dessa maneira. Criou um caule numa ponta, um caule na outra ponta do rio e ela se encontrando em cima. Ninguém vai ter dúvida de que aquela é a árvore da vida. Por quê? Primeiro, vai estar no rio da vida, que é parte do trono de Deus. Segundo, ela se encontra. Não é como as outras árvores. Veremos árvores exuberantes, porém essa árvore é diferente. E dela nos alimentaremos. Aí eu fico pensando, por que nos alimentarmos de uma árvore? Porque ele é Deus, né? Ele pode dar a imortalidade sem precisar da gente comer nada. Porém, ele quer nos passar uma mensagem com isso. Lembram-se de Adão e Eva, lá no jardim do Éden? Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, essas duas árvores representam dois seres antagônicos. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. Por quê? Porque ele conhecia o bem, passou a conhecer o mal. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele conhecia profundamente o bem, passou a conhecer o mal. E a árvore da vida é quem? Quem é a nossa vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida. A árvore da vida o representa perfeitamente. E é ele que nos dá a imortalidade. Então, nós pregarmos da árvore é um simbolismo, como se estivéssemos nos alimentando do próprio Jesus. Na cidade celestial. Agora, uma coisa interessante. E aqui também complicada de falar, porque esse é o ponto mais, como eu posso dizer, dramático, né, da mensagem. A Bíblia fala o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A Bíblia fala sobre isso. Só que a Bíblia não fala isso nesse mundo de pecado. A Bíblia fala isso depois que Jesus voltar. Olha só para isso. A Bíblia está falando aqui algo após a volta de Cristo. Então, quer dizer que haverá lágrimas, porque a Bíblia está falando: enxugará os seus olhos toda a lágrima. Então haverá lágrima. Após a volta de Cristo, haverá lágrima. Eu fiquei pensando sobre isso. E haverá uma lágrima. É a última lágrima, digamos assim. Por quê? Porque enquanto você estará dentro da cidade, pessoas que você ama estarão fora da cidade. Estarão lá fora da cidade. E vocês sabem o que vai acontecer. Haverá o lago de fogo e essas pessoas serão destruídas. Exterminadas para nunca mais existirem. Isso será algo tremendamente triste para nós, porque nós amamos as pessoas que irão ser destruídas. E nós pregamos o evangelho para elas, mostramos o caminho, porém, no final, é a decisão dela que vai fazer a diferença. Se ela vai aceitar Jesus ou não. E sabe uma coisa? O lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, não foi preparado para ser humano. Porém, seres humanos participarão disso porque aceitaram Satanás, ao invés de aceitar Cristo. Você só é influenciado por um de dois poderes, ou o poder de Deus ou o poder de Satanás. Só existe um de dois poderes, ou o poder de Deus ou o poder de Satanás. Se você aceita um, você rejeita outro. Se você aceita o outro, rejeita um. Não há uma terceira opção. Se eu não aceito Jesus, estou aceitando Satanás como meu salvador. Se eu aceito Jesus, estou rejeitando Satanás como meu salvador. Jesus derramou sangue, ele pode salvar. Porém, Satanás não derramou sangue nenhum. Ele não tem poder de salvar ninguém. A única coisa que ele pode fazer é matar, roubar e destruir. É o que ele faz, é a especialidade dele. Então, essas pessoas que não aceitaram Jesus ficarão fora da cidade. E sabe, nós choraremos, e muito, porque o amor de Deus transbordará do nosso coração. Nós amaremos elas como Deus ama. E a tristeza que me dói no coração
é que Deus terá que purificar esse planeta, purificar essa terra. E para isso não poderá essas pessoas existirem do jeito que estão. E como elas já tomaram a decisão delas, a destruição vai ser o último ato de Deus. E é chamado de ato estranho, sabe por quê? Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que esse se converta e viva. É o que Deus diz em Isaías. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na vida, que ele viva, se converta aos seus maus caminhos e viva. E sabe de uma coisa? Todos nós choraremos profundamente por essas pessoas. Mas quem chorará mais é Jesus Cristo. E às vezes eu olho assim, todo esse cenário e penso, poxa, Cristo está falando que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Isso quer dizer que ele vai nos consolar. Mas quem consolará o nosso Deus? Porque ele não fará isso com um sorriso nos lábios. Ele fará isso com lágrima nos olhos, escorrendo com vontade. Vai ser doloroso para ele fazer isso. Mas não vai ter jeito. E nesse momento dessa mensagem, eu queria dizer para vocês, todos nós somos responsáveis pelos nossos parentes, amigos, todos aqueles que a gente entra em contato. Somos responsáveis em transmitir essa mensagem para eles. Para que eles possam estar dentro da cidade e possam viver conosco eternamente. Porém, tudo depende da decisão deles. Essa lição que nós tivemos me mostrou muito claramente isso. Tudo que você puder fazer pelos seus, faça, mas tendo somente um direcionamento, o Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo lhe mostre as oportunidades que você vai ter para poder falar do Evangelho para eles. Seja conduzido pelo Espírito Santo na sua boca e que o Espírito Santo fale através de você para essas pessoas. Amém? Para que essas pessoas possam aceitar Jesus como Salvador. Porque muitas pessoas não sabem o quão importante isso é. E Satanás fica distraindo ela com outras coisas, com coisas deste mundo, para finalmente conseguir o que ele quer, que é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Mas nós não vivemos para esta pátria, porque temos uma superior. E essa pátria superior para a qual vivemos será concretizada em breve por meio da voz de Jesus Cristo. E o meu apelo a cada um de vocês é que essa pátria superior, da qual faremos parte, seja conhecido pelos seus parentes, amigos. Para que finalmente você tenha a alegria de receber uma coroa com joias brilhantes, representando essas pessoas que nós conquistamos. Porque no final das contas, salvo ou perdido, é isso que vai se resumir a vida de cada um de nós. Salvo ou perdido. Ah, mas eu ganhei dinheiro, eu fiz isso, fiz aquilo. Salvo ou perdido? Qual foi a sua escolha? Porque é isso que vai resultar, no final das contas, para todo esse mundo. Pessoas salvas ou pessoas perdidas. Eu queria fazer um apelo para você agora. Quantos querem cada dia interceder pelos familiares e amigos para que saibam dessas novidades e possam entrar nas portas de Jerusalém pela frente? Levantem as mãos. Que Deus possa abençoar a sua decisão. E que você saia daqui colocando em prática isso que você decidiu hoje. Sendo guiado pelo Espírito Santo e falando de acordo com aquilo que ele disser ao seu coração. Para isso, é necessário comunhão com Jesus para que ele possa falar através de você. Então, tenhamos comunhão com Jesus diária.